Senhor presidente Eunício Oliveira, senador Cássio Cunha Lima, nosso vice-presidente, colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que acompanham uma sessão deliberativa iniciada na parte da manhã para, como antecipou o senador Cássio Cunha Lima, uma agenda relevante. Nós temos que apressar o passo, porque não temos tempo a perder em deliberações que dizem respeito à retomada do crescimento econômico, porque temos um passivo social grave que todos nós nos preocupamos. São 12,5 milhões de desempregados em todo o país. E este passivo social precisa ser reduzido o mais rapidamente possível. Como se resolve esse passivo? Se resolve com a simplificação, a desburocratização dos procedimentos na área econômica. Hoje se diz que o Brasil é um país complicado para abrir uma empresa e tão complicado para fechar uma empresa. Queremos que abram mais empresas, facilite-se a vida dos empreendedores, evidentemente com todas as cautelas, todas as prudências necessárias para que não haja sonegadores, para que o pagamento dos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores seja pago, para que todos esses direitos sociais e as obrigações sociais sejam pagas, que o INSS receba aquilo de direito para que nós possamos ter uma previdência equilibrada financeiramente e não represente sempre um risco futuro para os nossos trabalhadores da ativa que amanhã estarão na inatividade. Precisamos, de fato, fazer também nessa facilitação algumas medidas que estão em curso no governo e as medidas que já foram tomadas, como a votação da PEC 55, que foi submetida a um amplo debate nesta Casa, parece dar uns sinais de que foi uma decisão absolutamente necessária, inadiável e oportuna. Já vemos os primeiros sinais desse procedimento com a boa notícia de que a inflação é a mais baixa no mês de janeiro em 30 anos. Isso não é pouca coisa e não podemos perder de vista este ganho, que é também um ganho social, porque inflação baixa, senador Cristóvão Buarque, inflação baixa é aumento do poder aquisitivo da população, inflação alta corrói o poder aquisitivo do salário dos trabalhadores brasileiros. Então, a inflação baixa tem um significado se conseguirmos fechar o ano de 2017 com esta meta feita pelo Banco Central, seguida rigorosamente. Mas outras medidas serão necessárias para que este trem continue nos trilhos do desenvolvimento para resolvermos esse passivo social. Penso também que existem outras medidas a serem tomadas, que foram tomadas pelo governo na simplificação, na facilitação, na desburocratização e também em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vem agora um outro programa social que tive a honra de ser designada relatora, que é o Cartão Reforma. Do que é isso? É um programa que tem dois pesos, um peso social, a distribuição de um recurso público a fundo perdido para famílias de baixa renda fazerem uma pequena reforma na sua moradia. Uma pintura, arrumar o seu banheiro, o reboco da casa que ainda não foi rebocado, até uma quantia de R$5.000. E o peso econômico dessa medida, que não é uma medida paternalista exclusiva, ela tem um objetivo de reforçar aquelas pessoas que estão, inclusive, no Bolsa Família, que é exatamente o peso econômico. Quanto mais você vender material de construção, maior atividade você terá. Na loja que vende o material, porque será credenciada a ela fornecer o material, será fiscalizada, e a indústria que vai produzir esses materiais. Então, esses eixos são necessários para não vislumbrar apenas uma medida que tenha caráter eleitoral ou caráter de interesse político, paternalista ou eleitoreiro. Essa é a visão correta de um gestor. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador, eu fico satisfeito de sempre que assisto suas análises sobre os assuntos econômicos, porque a gente precisa aqui convencer de que a economia não cresce com grito. Grito não cria emprego, grito não faz a economia crescer. A economia cresce com investimento, que também gera emprego. Investimento só vem com redução da taxa de juros. Mas taxa de juros não se reduz no grito também, se reduz reduzindo a dívida.
é a dependência que nós temos em relação aos bancos, que faz o juro aumentar. Tem que diminuir a dependência nossa em relação aos bancos. E isso reduzindo a dívida. Daí a importância da PEC 55, que definiu um teto de gastos. É a maneira da gente ter recursos para pagar a dívida. Com isso, os juros caem. Com isso, a inflação também cai. Com isso, o investimento volta. E aí volta o crescimento e o emprego. Essa lógica é que a maneira ideologizada como a economia foi tratada nos últimos anos impede. Temos que convencer a população de que a economia tem que ser eficiente, não justa. O espaço da justiça está no social feito pela política. Os políticos fazem a justiça social. Para isso, precisa de uma economia eficiente. Você começa a buscar a economia justa, com truques e gritos, termina quebrando a economia e aí a justiça social não vem, porque a gente não vai ter o recurso. Seu discurso vai nessa linha. Economia tem que ser eficiente para termos recursos para fazer justiça social aqui, no debate político. Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. Além da facilitação do ambiente para o empreendedor, é preciso também que o governante dê a confiança necessária para o investidor, para o empreendedor, que está agindo com políticas corretas. Porque os equívocos cometidos no governo passado mostraram exatamente a oposição da sociedade brasileira, aquela irresponsabilidade econômica, que era mais ideologia do que economia. E isto foi o que afundou o país num gasto irresponsável e tirando aquilo que é fundamental como peça econômica para que os agentes econômicos acreditem que é a confiança na retomada e no caminho certo. Então, eu acredito, sinceramente, que no campo econômico, o governo do presidente Temer está tomando medidas que vão nessa direção. No caso do cartão reforma, do Ministério das Cidades, comandado pelo nosso ministro Bruno Araújo, nós vamos trabalhar na direção exatamente que tenha este peso social, que é ajudar a distribuição, e também o peso econômico. A outra boa notícia, senador Moca, já lhe passo a palavra, diz respeito ao resultado da safra agrícola 215 milhões de toneladas de grãos, que reforça o protagonismo brasileiro em relação a um protagonismo internacional numa área que nós somos especialistas, os maiores produtores, os maiores exportadores em várias áreas da produção agropecuária. E este é o campo que vem dando os resultados positivos da economia, na geração de emprego, na geração de renda. 68% da agricultura brasileira é tecnologia. E, felizmente, graças ao apoio de vários senadores, Vossa Excelência, inclusive, conseguimos aprovar no orçamento, com a ajuda do relator Eduardo Braga, que foi sensível à relevância, a fazer o censo agropecuário em 2017, aquilo que se devia ter feito em 2011. Com esses dados, teremos o retrato real da agropecuária brasileira, seja da agricultura familiar, do médio agricultor, da agricultura da cooperativa de produção, da agricultura empresarial e exportadora. Então, senador Moca, nós estamos trabalhando nesse caminho. Com muita alegria, passo a palavra ao senador Moca e, em seguida, ao senador Roberto Rocha. Ao senador Flecha, em seguida. Por favor, senador Moca, em primeiro lugar. Senadora Ana Amélia, eu penso que esta casa, independente da questão dos partidos, da questão ideológica, nós temos que ter exatamente essa preocupação. A maior preocupação hoje, eu penso que do governo, de todos nós, é no sentido de colocar esse país para produzir, para gerar emprego. E, mais uma vez, fica demonstrado que um setor quase sempre não tão levado em consideração como é o setor agropecuário, mas mais uma vez, a locomotiva desse país. E eu tenho percebido, veja, a venda de máquinas agrícolas cresceu 27%.
Olha, esse não é um número, é 27%. Eu não quero aqui também criar uma falsa ilusão que está... Mas é um dado extremamente positivo. E eu sou do estado do Mato Grosso do Sul, onde nós temos municípios que têm agricultura e outros que não têm agricultura, ou é só muita pecuária também, né? Mas aonde tem agricultura, você percebe que a economia é diferente. Você tem um volume, o dinheiro circula, é o posto de gasolina, é o autopeça, é a oficina, é isso que faz girar a espiral da economia. Então, eu acho que nós temos que, nesse momento, centrar os nossos esforços nesse sentido. Eu acho que a área econômica vai muito bem. É claro que nós temos, e é preciso reconhecer, uma crise política que precisa ser superada também, mas dizer a Vossa Excelência que eu concordo em gênero, número, grau, e quero parabenizar Vossa Excelência pelo excelente discurso que faz esta manhã aqui no Senado Federal. Obrigada, senador Moca. Eu tenho uma frase: quando o campo vai bem, a cidade vai bem também. E quando o campo vai mal, a cidade paga a conta. E queria também dizer a Vossa Excelência que o presidente da República deveria dar ao ministro da Agricultura o poder de definir as regras da política agrícola ou da política de crédito. Ministra exclusivamente a área econômica, a área do Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento e Banco Central. Então, eu penso que seria uma forma adequada que o ministro da Agricultura hoje, como foi antes a nossa colega senadora Cátia Abreu e agora Blairo Maggi, que está também empenhadíssimo em defesa do setor, que o governo dê ao Ministério da Agricultura o espaço devido a um setor que sustenta. Eu dou com muito prazer a parte ao senador Roberto Rocha e ao senador Flecha Ribeiro. Senadora Ana Amélia, eu quero apenas cumprimentá-la pela oportunidade e lucidez do pronunciamento de Vossa Excelência. É evidente que ele vai na direção daquilo que o Brasil está fazendo hoje, ou seja, o governo federal entende que nós não temos que ter essa disputa maniqueísta que se viu nos últimos anos no Brasil, entre partes, ou seja, disputa de classes, colocando uns contra os outros. Aquela política do nós contra eles, que é muito perversa, danosa, termina colocando o agronegócio contra a agricultura familiar, termina colocando o capital contra o trabalho. É preciso compreender que o próprio presidente Lula, que disputou várias vezes a eleição para presidente, ele só conseguiu chegar ao governo quando ele aproximou o verde e amarelo do vermelho, trouxe o capital para próximo do trabalho com o vice qualificado, que era o saudoso Zé Alencar, e flexibilizou suas posições com o Lulinha Paz e Amor. Fez o primeiro mandato, que evoluiu, claro que colhendo os frutos do empreendimento econômico feito no governo Fernando Henrique, mas que no segundo mandato pecou porque não fez aquilo que era necessário fazer: obras de infraestrutura, investimento em inovação tecnológica e reformas estruturantes da nossa Constituição. E aí o Brasil entrou numa crise que até hoje nós estamos aí desafiados a tirá-lo desse atoleiro. E eu quero dizer que o Brasil precisa efetivamente criar um ambiente cada vez mais favorável a novos negócios, seja micronegócio, negócio de todo tamanho, para gerar oportunidade de renda. Eu venho do Estado, diferente de Vossa Excelência, que é um Estado que tem uma economia totalmente estatal, ou seja, um Estado que não é pobre, é um Estado rico, porém injusto e desigual e com muitos pobres, que é o Maranhão. A prova maior de que é o econômico que puxa o social, ou para cima ou para baixo. Não dá para discutir no Maranhão apenas a questão da política pela política, fulanizando, sobretudo, este contra aquele. Nós temos que introduzir a discussão econômica. A discussão econômica é que pode melhorar o social. E eu parabenizo Vossa Excelência, porque às vezes eu vejo assim uma imbecilização muito grande da discussão quando se tem um preconceito contra o capital privado. E a gente tem que afastar esse maniqueísmo que tem prejudicado muito o nosso país. Muito obrigado e parabéns. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Roberto Rocha, que é exatamente isso que sintetiza o que aconteceu e o que está acontecendo. E é preciso um ambiente de, eu diria assim, de compreensão da relevância. A agricultura familiar
é tão importante quanto a agricultura exportadora, que é tão importante quanto a produção da agricultura de cooperativas de produção. Todos dão valiosa contribuição para que o Brasil seja este gigante na produção agropecuária. E o preconceito só atrapalha, e não é uma atitude inteligente você ter preconceitos e aplicar ideologia numa questão que é 2 mais 2 são 4. Ideologia faz ser não ser 4, 2 mais 2. A economia gera sob racionalidade, sobre compreensão e sobre responsabilidade. Então, agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao senador Flecha Ribeiro. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência inicia os trabalhos com, graças a Deus, boas notícias. Então, ontem vencemos uma importante etapa para a reforma do ensino médio no Brasil. Então, com o projeto, a medida provisória aprovada ontem, nós vamos poder implementar o aumento da carga horária a médio prazo, das 800 horas até 1.000 horas, e em seguida também objetivando chegar no ensino integral, ou seja, mais há tempo de adaptar tanto a área federal quanto a área dos estados e dos municípios. Então, é uma boa notícia e eu quero aqui também me juntar a Vossa Excelência nessa congratulações ao Congresso Brasileiro, como também do cartão reforma. Ontem instalamos a comissão mista para tratar desse importante instrumento para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas para que possam melhorar a sua habitação. O cartão reforma do ministro Bruno Araújo, senadora Ana Amélia, ele se fundamentou num programa chamado Cheque Moradia, que começou lá com o governador Marconi em Goiás e com o governador Simão Jatei no Pará, no seu primeiro mandato, e está no terceiro. Já foram distribuídos no Pará mais de 10 mil cheques moradias. E o efeito é fantástico, das pessoas dando o depoimento de como aquilo trouxe melhoras na moradia, mas para a dignidade de cada um. E, finalmente, a questão da safra agrícola do Brasil, cada vez crescendo, é importante, ela que sustenta a economia. Ainda ontem à noite, no programa Rede TV News, com o jornalista Boris Casoy e a jornalista Celeste, fizeram uma ode ao estado do Pará. É importante que isso seja divulgado, que o Pará teve um crescimento no setor da indústria de 9,5%. Então, estamos ajudando o Brasil também a retomar o caminho do desenvolvimento. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigada. Para encerrar, presidente, eu só queria lembrar também, a propósito, está se realizando no Paraná, do senador Requião, a Copavel, que é uma feira extraordinária que mostra a força do cooperativismo, especialmente na região sul do país, e a força de uma produção cada vez mais sustentável, que é no setor agropecuário. E também em março nós teremos em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, no meu estado, também a Expo Direto Cotrijal, que é uma feira de negócios do setor com um grande foco na agricultura familiar. Exatamente por isso vamos fazer uma audiência pública na Comissão de Agricultura, que tive a honra de presidir nos 2 últimos anos, para debater a questão da Previdência Rural. E não gostaria de encerrar, senhor presidente, sem dizer que estamos acertando na área econômica, com o ministro competente na agricultura, Blairo Maggi, ministro Henrique Meirelles na Fazenda, o presidente do Banco Central, doutor Ilan, o ministro do Planejamento. Nós precisamos acertar na política. O presidente Temer, no meu entendimento e a minha visão, cometeu um equívoco ao repetir o erro de Dilma Rousseff em relação a dar foro privilegiado ao ministro para se livrar, eventualmente, de processos na Justiça. Dar o foro privilegiado ao ministro de Estado, Moreira Franco, não foi uma medida politicamente adequada, nem corretamente responsável. Então, ele precisa acertar, está acertando na economia e precisa também acertar o passo na área política. Muito obrigada, presidente.